Bom dia, pessoal, boa noite, depende de quando vocês estiverem vendo o vídeo, né? É, com esta aula a gente retorna das nossas atividades, né? Acabam-se as férias e a gente retornar a tratar de processo civil, tá? Infelizmente não é daquela forma que a gente gostaria, é muito melhor dar aula presencial, tendo vocês para olhar no olho, para ver como é que está sendo o retorno da aula, para ter uma interação, e até porque ninguém mais está satisfeito em ficar fechado dentro de casa. No entanto, pessoal, a gente não pode fazer isso, existe uma série de restrições, o risco ainda é grande e a gente não pode deixar que o problema que está já, digamos assim, dominado, é, volte à estaca inicial, que a gente tenha problemas maiores com relação a isso. Então, por conta, inclusive, de uma série de restrições que a gente precisa fazer, né? Hoje você vai ver que o Estado está com uma série de discussões com relação à possibilidade da volta das aulas nas escolas estaduais e municipais, e um dos grandes problemas é ter dinheiro para instalar tudo que precisa, para fazer todo o rodízio, para fazer toda aquela situação. Então não é uma coisa muito producente. E nós não vamos poder fazer nada diferente disso, então o mais fácil, o mais útil, o mais produtivo é a gente continuar dessa forma até que a gente faça alguma coisa diferente, até que seja possível fazer alguma coisa diferente. Bem especificamente no tocante às minhas aulas, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo gravar aulas e pretendo no horário da aula estar lá presente dentro do Tira Dúvidas para conversar com vocês. Por que dessa forma? Tem muita gente fazendo aula online é bom, mas também não é bom, eu não sei se está funcionando direito, se está acessando direito, eu acho que eu que estou fora da cidade, desde Jaguaraíva, tenho mais dificuldade em dar aula dessa forma para vocês, quebra, cai, não escuta, não ouve direito, daí o pessoal não consegue ter vídeo, daí é uma série de problemas que eu já enfrentei e não quero enfrentar de novo. Me parece que o sistema foi melhorado, mas eu não tenho certeza com relação a isso. Por isso, vamos continuar desse jeito. A professora Rosângela mesmo foi enfática em afirmar que em time que está ganhando não precisa mexer. Ela tem uma série de, digamos assim, vou falar uma série de comentários, série de observações com relação às aulas, mas no tocante às minhas aulas, as aulas que nós estamos tendo, não está tendo reclamação. Então ela acha que em time que está ganhando não precisa mexer, a gente continua tocando assim. Vou procurar fazer com que aquele tópico que eu coloco tire dúvidas funcione realmente como um tire dúvidas. Como que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar a aula da matéria com uma certa antecedência. Para não dar confusão, eu termino a aula de hoje, né, digamos assim, e já está liberado amanhã a aula da outra semana. Por quê? Porque daí dá tempo de vocês, em uma semana de antecedências, no final de semana que antecede a semana regular da gente, vocês assistem a aula, fazem as anotações, estudam do jeito que vocês quiserem, já vai estar todo o material, todo colocado lá disponível, e quando a gente vir para fazer o Tira Dúvida, é de uma aula que já está uma semana com vocês. Então realmente faz sentido vocês terem tratado do assunto, vocês terem visto, e faz sentido a ideia do Tira Dúvida. Então vamos trabalhar com esta metodologia daqui para frente. Estou gravando uma aula hoje com bastante antecedência, porque nessa semana tem feriado, não vai ter aula, eu já vou postar com bastante antecedência a aula que vai ser cobrada de vocês só na outra semana, tá? Mas já é uma forma de fazer e eu acredito que desse jeito a gente vai conseguir fazer com que a coisa siga adiante, tá ok? Bom, então, visto isso, vamos gravar aulas, vamos ter tira dúvidas e as aulas serão disponibilizadas com antecedências para os senhores. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato, tá? Manda e-mail, manda WhatsApp, manda, fala, liga para a Rosângela fala comigo, alguma forma vocês têm e vocês já conseguiram, vocês já me conhecem bem, pode conversar comigo que a gente vai resolvendo qualquer problema que a gente tem, tá? Mas bem especificamente com relação ao tema de hoje, pessoal, nós temos que falar do quê? Liquidação de sentença. Liquidação de sentença, pessoal, é uma coisa que está dentro do processo de execução que nós estamos tratando. Mais especificamente, dentro do processo de cumprimento de sentença. Porque eu vou liquidar uma sentença, tá? Vejam lá. Para que serve isso, pessoal? Quando eu tenho um título executivo judicial, a gente sabe que deve existir a inadimplência e o título. São dois requisitos básicos do processo de execução. Mas sempre que eu tenho o
O título, esse título tem que ter certeza. Quando eu falo certeza do título, eu estou me referindo ao, digamos assim, ao bem jurídico tutelado, ao que tem que ser entregue, qual é o direito que deve ser resguardado. Agora, quando eu falo de liquidez, eu estou falando do quanto desse direito. Se eu estiver falando do que se trata em 90% no mínimo das execuções, que é dinheiro, eu tenho que saber, quando é liquidez, é quanto em dinheiro aquilo representa. E o procedimento, esse incidente, esta fase que a gente usa para dar valor às coisas, para liquidar as obrigações, nós chamamos de liquidação. É a fixação do quanto que é devido, tá? É disso que a gente está falando. É, o título, pessoal, ele pode ter, assim, né? Eu considero ele líquido quando ele dá elementos para que eu saiba com relação a isso. Então, um cheque, pessoal, é um título líquido? Sim. Mas o cheque foi dado sem fundo e devia ter sido pago há 8 meses atrás. Tá? É o mesmo valor hoje? Não. Quando eu for fazer a execução, eu faço meros cálculos aritméticos e eu chego ao valor do título, autorizado, tudo certinho. Então, preciso de um procedimento de liquidação para isso? Não necessariamente, pessoal, não necessariamente. O título tem que me dar condições para que isso seja calculado. Tá? Para responder se eu preciso de um procedimento de liquidação, a gente já entra no mérito com relação a isso. E de antemão eu digo, não, não precisa. Tá? Mas o título deve trazer consigo elementos que possibilitem a chegar a este valor, se ele não tiver o valor explícito com ele. Vamos pegar o pior exemplo possível, aquela sentença que diz assim, condena o sujeito a indenizar o prejuízo causado. Puxa vida, a boa sentença vai dizer quanto que foi esse prejuízo. A boa sentença é fruto de um bom pedido, que não fez um pedido genérico e que fez um pedido certo, ou que obrigou o magistrado a dar uma sentença certa. Tá? Mas, eventualmente, nós já vimos isso exaustivamente, existem situações onde é possível que o pedido seja feito genérico e, eventualmente, o juiz tenha que mesmo precise dar uma condenação genérica. Tá? Mas deve constar do título elementos que possibilitem fazer essa oferição, verificar esse valor. Tá? Uma coisa que a gente tem que ver, e vale a pena mencionar, é que quando trata-se de um título extrajudicial, ele sempre vai ser líquido. Então, o exemplo do cheque, o cheque sempre vai ser líquido. Não, vou fazer uma continha para atualizar o valor, mas isso não é liquidação. Sempre o título extrajudicial é líquido. O judicial, a sentença judicial, pode demandar de alguma coisa que não ficou claro no curso do processo, que precise de um processo de liquidação. Então, não existe liquidação de título extrajudicial. Primeira coisa. Segundo, a sentença, excepcionalmente, pode ser ilíquida. Então, eventualmente, eu posso ter uma situação onde eu pego uma sentença e eu torne ela líquida porque o juiz não tinha elementos possíveis para determinar a condenação. Sabemos que isso é uma exceção à regra. Tá? Outra coisa, esta situação no processo judicial onde vai se liquidar a sentença é uma etapa, assim, é uma fase que está entre o conhecimento e entre a execução, é uma fase intermediária, porque eu ainda vou estar conhecendo algumas coisas diante de uma condenação já existente, mas eu vou estar antecipando aquela fase de execução propriamente dito. Então ela é uma etapa intermediária. Ah, é um processo? Não. Já teve época em que chamou-se a liquidação de sentença de um processo de liquidação. Não é um processo de liquidação. Em algumas situações, nós até podemos chamar dessa forma, mas vocês já vão entender por que eu estou falando disso. Quando trata-se de uma sentença penal, daí haverá uma liquidação desses danos, nesse caso é um pouquinho diferente, mas a gente trata dela de uma forma bem específica. Tá? Espécies de liquidação, pessoal, existem, historicamente, existiam no passado, no Código de 73, 3 tipos de liquidação. Por cálculos do contador, onde simplesmente o juiz mandava o processo para o contador e o contador liquidava. Arbitramento é uma situação correlata a um processo de pericial,
que é uma prova pericial? Você manda o processo para o expert, para aquele sujeito que tem conhecimento notório sobre aquele tema, e ele diz o que é certo e o que é errado. No arbitramento, você manda alguém para um contador, para uma pessoa que tem conhecimento naquela situação, e ele vai dizer qual é o valor. Tá? E artigos, pessoal? Artigos era a forma mais complexa de liquidação que nós tínhamos no Código de 73, que era aquela situação onde a sentença era por demais de genérica e dizia, indenize. O quê? Ah, conserta a casa. Daí, naquele conserta a casa, tinha que ir lá verificar, provar o que ficou estragado, o que tem que ser consertado, não, discutir o valor e tal. Então, aquele procedimento mais complexo, que era praticamente outro processo de conhecimento para ver quanto que aquela a indenização valia, a gente chamava de liquidação por artigos. Tá? Ah, existe isso? Hoje isso mudou, pessoal, mas é muito correlato o que nós temos. Então, se você pegar os mecanismos de liquidação de sentença existentes no Código de 2015, nós vamos ver que tem dois, e uma terceira situação bastante simples. O primeiro deles, arbitramento, ainda existe, pessoal. Aquele mecanismo que é praticamente, pessoal, a regra geral do processo do trabalho, né, onde o juiz pega o processo, chega no final, condenou a horas extras de tanto, não sei o que, há um monte de verbos, e daí temos que fazer uma cálcula contábil, aquela coisa de RH bem complexa. O que o juiz faz? Manda para o contador. O contador faz o cálculo de quanto aquilo vale. Aquilo nós chamamos de uma liquidação por arbitramento. Tá? Um árbitro, um perito foi nomeado e ele arbitrou o valor da condenação. Tá? Então, este é um procedimento. O segundo procedimento que ainda existe é o procedimento comum. Quando fala procedimento comum, está referindo-se ao procedimento comum, ao processo de conhecimento. Então, quando nós temos procedimento comum previsto hoje dentro do Código de Processo Civil como meio de liquidação, é exatamente a mesma coisa que a gente tinha no Código de 73 como liquidação por artigos. Tá? Então, se o procedimento de artigos era aquele que copiava o processo de conhecimento, hoje nós falamos especificamente que nós temos o procedimento comum, que é, vou novamente abrir o contraditório pós-condenação para verificar quanto que aquela condenação vale. Então, arbitramento nomeia um perito para arbitrar o valor, porque ele tem conhecimento técnico para isso. Quando? Quando é uma questão contábil, quando é uma questão trabalhista, quando é atualização do valor, quando é uma revisão contratual, quando é uma reanálise do contrato de financiamento, por exemplo, uma ação de rescisão do contrato, coisas assim, uma ação previdenciária, tá? Você tem que discutir uma série de coisas, você precisa. Então, nessas situações, arbitramento. Pega um expert de conhecimento e reconhecimento do juízo e ele faz a conta. Não dá para fazer isso, tá? Então vamos para o procedimento comum. O procedimento comum é abrir o processo de conhecimento novamente. Quando que eu utilizo, pessoal, o procedimento comum? Quando precisa provar coisa nova. Quando a condenação foi genérica e o juiz diz assim, indenize. Puxa, mas indenize o quê? Tem que provar o que foi perdido para ser indenizado. Então, por isso, processo comum. Vejam que aqui são as duas modalidades que a gente tem. No código anterior, a gente tinha um que era por cálculos do contador. Né? O juiz baixava o cálculo lá para o contador fazia a conta. Esse mecanismo foi substituído, pessoal, no código atual, porque quando é só fazer a conta, quando são cálculos aritméticos simples, não vai para o contador. O advogado, né, a parte por meio do seu advogado, tem a obrigação de trazer o processo dizendo qual é o valor que entende devido. Tá? Então não existe mais cálculo do contador, porque quando é simplesmente fazer a continha, fazer a correção monetária, fazer a planilhazinha, esse memorial de cálculo, essa discriminação dos valores, essa situação, deve vir já na petição elaborada pelo advogado na visão do Código de 2015. Por isso não existe cálculos do contador, existe apenas arbitramento e procedimento comum. Arbitramento já estava previsto, procedimento comum é a mesma coisa que liquidação por artigos. E cálculos do contador deixou de existir porque essa obrigação agora é da parte apresentar a coisa líquida. Tudo bem? Então, bem simples. Fase de liquidação, pessoal. Não constitui um novo processo. Tá? Então, tem uma sentença, vou discutir o valor antes de começar o processo de execução. Mas é uma fase processual.
Tá? Por que a gente fala isso? Porque no passado falava-se de sentença de liquidação. Tá? Um termo muito comum, quem advoga no escritório antigo, quem tem contato com advogado arcaico, com os dinossauros aí, né? Os advogados ricos que ainda estão aí com o escritório aberto, você vai ouvir esses caras falar sentença de liquidação. Por quê? Porque na época deles era dessa forma, pessoal. Hoje, assim, não é assim. E vou dizer, isso é mais antigo que eu, tá? Eu não peguei dessa forma. Então, ele é uma fase de um processo, ele não é um processo específico, tá? De modo que o advogado é intimado para apresentar lá, para comparecer, tá? Ele não é citado nesse processo, na fase de liquidação, ele é intimado porque ele tem interesse naquilo e ele representa o interesse da parte. Quem é intimado? O advogado, tá? É assim que funciona. É um processo novo? Não é. Daí nós vamos ter aquela situação da ação penal ex delito. Nós vimos que a ação penal, tá, ela é um título judicial que comprova um dano, e comprovando um dano gera um direito à indenização. Então, uma sentença penal, ela gera necessariamente um direito à indenização. Mas não faz parte da prática dos nossos juízes criminalistas a fixação do valor dessa indenização. Tudo poderia ser extremamente fácil se o juiz, ao dar a sentença penal condenatória, já fixasse o valor da indenização. Eles fazem isso? Não fazem. Pode fazer? Pode. Por que não fazem? Porque não é o costume, porque não é o hábito, né? Porque, infelizmente, aquele sujeito que está sendo preso e que vai sofrer as consequências de um processo criminal faz parte do povão diabólico que não tem nenhuma perspectiva de pagar a indenização para ninguém. Tá? E as pessoas, na maioria dos casos, nem vão atrás disso. Mas existe a obrigação de indenizar? Existe. O juiz poderia fixar? Poderia. Fixa? Não é normal. Eu, particularmente, deve existir em algum lugar alguém que faça isso, mas eu nunca vi. Tá? Então, pode ser feito? Pode. Como não é feito, e como existe a sentença, e ela simplesmente acaba sendo uma obrigação genérica, porque não é fixada lá na sua criação, na sua prolação, né? Então, cabe à parte pegar essa sentença penal condenatória, transitada e julgada, e movimentar sobre ela um processo de liquidação que vai dar ensejo à execução. Tá? Então, esse processo de liquidação, ele não está no meio do processo. Eu não consigo fazer execução civil dos danos civis causados à pessoa num processo criminal. Então, eu preciso de um processo novo. Então, eu vou tirar uma cópia de sentença daquele processo e vou iniciar o processo. Inicio por onde? Inicio pela liquidação. Então é um processo, sim. Então, quando trata de liquidação de sentença penal condenatória, sim, o sujeito vai ser citado para defender-se no processo de liquidação, porque ele está dando início a um novo processo. Tá? Então isso é uma coisa que acontece por conta da forma com que as coisas se desenvolvem. Mas é muito natural, nós não poderíamos nem imaginar que fosse feito de uma forma diferente. Tá? Legitimidade, pessoal. Quem pode pedir a liquidação? Normalmente, a gente pode pensar assim, quem tem legitimidade para pedir é o credor. O devedor pode? Pode. Por que o devedor pode? Porque ele também tem interesse de saber o quanto é e se livrar de uma vez. Nós estudamos que não existe inadimplência enquanto não existe liquidez. Enquanto não está fixado o valor da obrigação, não existe necessariamente inadimplência, porque eu não posso ser devedor de um valor que ninguém sabe qual é. Então, tanto o credor, que é normalmente quem busca a liquidação, quanto o devedor, que é aquele sujeito que vai ter que pagar a obrigação, tem legitimidade para buscar o procedimento de liquidação, para buscar judicialmente a fixação do valor da indenização que ele tem direito. Tá? Por quê? Simplesmente porque ele quer se livrar do abacaxi, tá? Porque ele quer resolver esta pendência. Tudo bem? Natureza dessa liquidação, pessoal. Vejam, é algo extremamente simples o que nós estamos falando, mas nós vamos dizer, como é algo que está no meio do processo, tem natureza de decisão interlocutória, não é sentença.
tá? Não é sentença. No passado era processo de liquidação, sendo processo de liquidação, era resolvido por sentença que era atacado por recurso de apelação. Hoje não é mais. Hoje é um mero incidente processual que recebe uma solução por meio de uma decisão interlocutória e, por conta disso, se necessário, será atacado por meio de recurso de agravo de instrumento. Tem caráter declaratório, né, ou constitutivo, por quê? Porque vai declarar, vai demonstrar, vai constituir uma obrigação. Tá? Como diz ali, né, existe uma divisão entre declarar. Alguns dizem que é uma decisão declaratória, outros dizem que é uma decisão que constitui alguma coisa, mas parece mais acertado a ideia do decisão declaratória. Mas o que eu tenho que deixar claro para os senhores é que existe dúvida, né, e existe argumentação para os dois sentidos. A sentença que liquida. Opa, vamos corrigir aqui. A decisão interlocutória que liquida um processo, ele tem mais aparência de ser uma decisão declaratória e não condenatória, constitutiva de uma nova situação. No entanto, existe discordância com relação a isso. Eu sou adepto, eu entendo que é uma mera declaração, mas existe gente achando que é uma constituição de uma coisa nova. Tá? Em alguns casos ela é indispensável. Por quê? Porque eu não posso seguir, e não existe inadimplência num processo onde não existe liquidação. Já falei para vocês, sendo decisão interlocutória, obviamente que o recurso cabível é o recurso de agravo do instrumento. Liquidação provisória, pessoal, o que seria isso? Então, existem situações mais raras, assim, mais remotas, que é aquela situação onde tem uma decisão, dessa decisão tem um recurso, esse recurso não tem efeito suspensivo, já falamos exaustivamente sobre isso, vocês sabem do que eu estou falando, então o sujeito não precisa transitar em julgado, ele pode entrar com a execução. Mas nesse caso também existe a possibilidade de que isso que ele está executando dependa de fazer uma liquidação. Posso fazer liquidação provisória? Posso, sem problema. Tá? Então cabe liquidação provisória, é a mesma coisa que liquidação naquelas execuções que têm natureza provisória, naquelas execuções onde o título que está sendo executado pende sobre ele ainda um recurso possível de alterar o seu conteúdo. Tá? 512 prevê essa possibilidade, né? No entanto, assim como toda execução provisória é feita por conta e risco daquele que está propondo a execução, também a liquidação vai ser por conta e risco desse sujeito. Né? Necessário autos suplementares? Normalmente, se a execução é provisória, pessoal, eu já vou ter que tirar a carta de sentença, tirar o título, todas as peças fundamentais, criar um novo processo para entrar com a execução provisória. Então, eu vou fazer a liquidação nesse processo de execução provisória, como previamente à continuidade desse processo, à citação desse processo. Tá? Então, não precisa de um processo específico de liquidação, ele já vai no processo de execução provisória. Tá? Já falamos sobre isso. Ok? Vedação de sentença ilíquida. Pessoal, quando a gente fala, nós falamos várias vezes, lá ao começar a falar da petição inicial, que a petição inicial tem que fazer um pedido certo. Né? Por quê? Porque o pedido certo gera uma sentença certa. Né? Nós falamos, inclusive, que as nulidades da sentença são trazidas com relação ao pedido formulado. Tá? Então, eu vou dizer que uma sentença que vai além do pedido, ela é ultra. Uma sentença que julga fora do que foi pedido é extra, e o que julga menos é infra ou citra petido. Então, as nulidades da sentença são classificadas pelo pedido. Tá? Logo, o pedido tem que ser líquido para praticamente obrigar o magistrado a criar uma sentença líquida. No entanto, existem situações extremas onde é possível a formulação do pedido ilíquido, assim como o 491 vai nos dizer quando exatamente não justifica-se a aprovação de uma sentença que não seja líquida.
Primeiro, quando não é possível de determinar de modo definitivo o valor devido, então precisa de alguma coisa, a situação não acabou ainda, ou o dano está acontecendo, vai precisar de uma sondagem maior, precisa de uma perícia específica. Então, algumas situações, a situação ainda está ocorrendo. Né? Imagine um problema numa produção rural, você não consegue nem apurar exatamente quando que acabou o problema, e apesar de você ter certeza da obrigação indenizatória. Tá? Então, às vezes, quando não tenho condições de chegar ao valor fisicamente, materialmente, eu não consigo. Segunda situação, quando a prova da realização for extremamente demorada, excessiva, dispendiosa, você não consegue fazer isso. Nesse caso aqui, pessoal, tem um exemplo que foi assim, uma vez eu fui num processo contra a prefeitura de Sapopema, e daí o fórum era em Curiúva. Tá? Fui lá umas 2 vezes na vida, tá, pessoal? Era uma ação onde o meu cliente entrava com a ação dizendo assim, olha, eu perdi a licitação porque houve falcatrua, então eu quero uma indenização em função disso. Eu não sou assim um exímio advogado na área de direito administrativo, tá? Mas o advogado que entrou com esse processo anterior a mim botou na cabeça do meu cliente que seria um excelente negócio. Eu sempre achei que era uma bucha, né? Porque você advogar contra um órgão público em uma situação bem complexa com relação a essa. Teve uma audiência neste processo onde a magistrada queria fixar uma perícia para verificar o quanto que o meu cliente deixou de ganhar. E eu falei, não, doutora, eu acho que vai ser muito caro, eu não tenho interesse nessa perícia. Primeiro eu quero ver se realmente ele tem direito à indenização ou não. A juíza ficou maluca, né, porque ela queria já dar a sentença, ela tinha certeza que houve a falcatrua e queria justificar aquela situação. E ela queria resolver aquele negócio de uma vez por todas, porque ela achava que tinha sido injusto. Eu também concordava com ela, mas eu não tinha tanta certeza assim se a coisa ia dar certo, principalmente por quê? Porque um processo como esse, se fosse fazer perícia, ia demorar um tempão, meu cliente ia gastar uma grana violenta, né? E o processo ia para o tribunal, só Deus sabe quando termina, né? E de modo que eu não concordei em fazer a perícia, ela ficou meio assim, deu a sentença reconhecendo o direito do meu cliente, mas em ato contínuo isso saiu uma lei dizendo que esse tipo de dano não era indenizável porque gerava dano ao poder público. Houve algumas legislações nesse sentido, de modo que no tribunal meu cliente perdeu. Tá? E eu explico hoje para o meu cliente, e meu cliente achou muito sábio a ideia de dizer, ainda bem que você não pagou para fazer perícia, senão nós tínhamos perdido mais uma grana e mais um tempão naquela situação. Então, pessoal, esta é uma justificativa, tá, que pode ser colocada. Tá? Vou fazer a liquidação agora, mas vai ser muito caro, vai ser muito demorado. Vamos deixar para fazer depois? Vamos ver o que vai dar realmente no processo? Então, esta é uma justificativa. Tá? Eu já divulguei nesta situação em causas práticas, o que não é uma coisa muito comum, mas eu entendo perfeitamente o porquê deixar para depois uma possível liquidação, principalmente quando eu tenho alguma incerteza. Tá? Essas 2 situações ali nos justificam a sentença ilíquida. E quando que admite mesmo pedido genérico, pessoal, né? Só quando estão nos casos dos 324, parágrafo 1º, que é praticamente as mesmas situações que nós mencionamos ali. E vale mencionar também a súmula 318 do STJ, que fala assim, formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal para arguir o vício de sentença ilíquida. Então, se eu fiz pedido certo, eu posso recorrer e eu tenho legitimidade para argumentar que a sentença é ilíquida. Tá? Isso está lá no STJ, você veja, já foi um recurso especial tratado dessa matéria bem específica. Tá? Posso ter sentença parcial, pessoal? Pode ter um pedaço da sentença que seja líquida e outro não? Sim, isso é bastante comum, pessoal. É normal que eu tenha um pedaço de uma sentença de um jeito e um pedaço de outra forma. Imagine assim, eu quero obrigo uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, né? Para discutir o valor dos alimentos, não é exatamente este caso, tá, pessoal? Mas para discutir o valor dos alimentos, eu continuo discutindo. Ou a paternidade, a partir do momento que saiu o resultado do exame, automaticamente já sai a decisão interlocutória que manda fazer a retificação do registro.
Tá? Então, assim como eu posso fazer isso num processo dessa forma, pode ser que em um caso o juiz fixe uma indenização por dano moral no valor de R$ 1.000 e que ele mande indenizar tudo que for gasto, e esse tudo que for gasto precise de uma liquidação. Então, é possível sentença parcialmente líquida e parcialmente ilíquida? Sim. Isso muitas vezes é necessário, tá? E se eu puder fazer de alguma forma um pedido líquido, eu já condeno ele de forma líquida. Eu pulo sempre essa fase do processo. Tá? Essa fase é horrível, tá, pessoal? A liquidação pode demorar. Se você precisar cair num caso de liquidação pelo procedimento comum, você inicia um processo de conhecimento novamente. Isso é horrível. Tem que sempre fugir desta situação. Aqui eu estou explicando aquilo que eu já falei para vocês lá no começo. Antigamente existia artigos, cálculos do contador e arbitramento. Cálculos do contador não necessariamente é uma liquidação e ela não existe mais, porque o 524 do Código de Processo Civil atual diz que é obrigação do credor trazer a petição acompanhada do cálculo exato do que ele pretende cobrar. Tá? Liquidação por arbitramento, que é aquela que era apurar o valor de um serviço tal, ela persiste, né? E é o procedimento comum. Segue o mesmo caminho, é o que a gente chama hoje de procedimento comum. Segue o mesmo caminho de um procedimento pericial. E quando que eu vou utilizar isso, pessoal? Não. Quando eu entendo que aquela situação pode ser julgada por uma pessoa que tem conhecimento, tem condição de fazer aquilo. Normalmente é aquilo que precisa de um cálculo um pouquinho mais elaborado, para não ter dúvida, o magistrado nomeia um contador, um engenheiro, e o cara vai lá e faz a conta certinha. Então isso é muito comum, o arbitramento. Para quem tem vivência da Justiça do Trabalho, pessoal, o meio mais utilizado na Justiça do Trabalho é o arbitramento, porque chega no final, o juiz deu uma sentença condenando a uma série de verbas trabalhistas que são complexas até de serem calculadas, e ele determina que vá para um contador. O contador vai fazer todo o cálculo de acordo com os recibos e as condenações constantes do processo para ver qual é o valor daquela decisão. Okay? Então isso é arbitramento, um árbitro determinando. É semelhante a uma prova pericial. Procedimento comum, pessoal, né? Quando que eu faço para o procedimento comum? Quando eu tenho que provar fato novo. Indenize o que foi gasto. Quanto que foi gasto? Putz, não sei. Ele vai ter que provar o que foi gasto. Provar o que estragou. Tá? Provar o mau funcionamento. Então, nessas situações, para calcular o quanto que se deve, precisa provar elementos novos, mesmo posterior à aprovação da sentença do processo de conhecimento. Então, nós temos o procedimento comum, vai seguir as regras normais do processo de conhecimento, né? E está regulada lá pelo artigo 509 do Código de Processo Civil e é provar coisa nova. Pior possibilidade que nós podemos ter dentro do processo de liquidação, porque pode demorar anos, pode ser objeto de recursos próprios e desde o começo eu já falo para vocês que isso é extremamente complicado. Tá? Como não podia ser diferente, pessoal, a sentença que vai tratar disso, a decisão que vai tratar disso não é a sentença, é decisão interlocutória. Por ser decisão interlocutória, ela é atacável pelo recurso de agravo. Tá? Não tem nenhuma dúvida com relação a isso, é um agravo que cabe da decisão que julga a liquidação de sentença. Tá? Liquidação de sentença genérica em ação civil pública. Aqui são algumas situações bem peculiares. O que é uma ação civil pública? A ação civil pública é um dos primeiros tipos de ações que nós temos para tratar de direito coletivo. Tá? Então, quando eu trato de direito coletivo, eu gero direitos para as pessoas diversas. Né? Então, eu tenho um processo que um representante levou a cabo, por exemplo, o Ministério Público, e chega ao final desse processo, gera direito para uma infinidade de pessoas. Então, nessa situação, a lei fixa formas específicas, né, de fazer isso, de legitimidade para isso. No entanto, se eu tenho uma ação civil pública que gerou direito para uma coletividade, eu posso mover a ação. Eu tenho legitimidade para isso, mas eu não tenho legitimidade para fazer a liquidação desses valores. Tá? Esses valores, cada um dos indivíduos lesados vai ter que ir lá e promover o seu direito.
Quando a gente dá aula de direito consumidor, pessoal, e entra nessa seara do direito coletivo, é bem interessante uma colocação. Pode existir um legitimado extraordinário que tenha direito de propor uma ação que gere direito para diversas pessoas. Por exemplo, um sindicato, tá? Ele pode entrar com uma ação coletiva contra uma empresa e gerar direito para uma coletividade de trabalhadores. Mas o direito do sindicato de representação para aí. Tá? Não existe como o sindicato mover um processo de execução beneficiando cada um dos trabalhadores, de modo que, um belo dia, cada um deles receba um cheque em casa, ou um precatório, um ordem do gênero. Isso não existe. Tá? Ele pode ir até o reconhecimento do direito. O reconhecido direito vai ter que ir cada um dos interessados buscar o seu direito. Tá? O Código de Defesa do Consumidor vai um pouco além, e ele diz que, quando passado um ano do trânsito em julgado da decisão do processo coletivo e não houve habilitação em número significativo de vítimas, pode existir um processo de liquidação e pode ser levado a cabo por quem tem a sua legitimidade extraordinária, mas não vai reverter em favor dos lesados, vai reverter em favor de um fundo para amparo ao consumidor, que normalmente não chega a esse ponto. Tá ok, pessoal? Falamos com relação a isso. Tá? Liquidações no curso da fase de execução. Eventualmente, pessoal, né, qual é a regra geral? A regra geral é entra com o processo, faz a liquidação e daí começa o processo de execução propriamente dito. Tá? Como é um processo de conhecimento, então eu tenho normalmente a liquidação entre a fase de execução e a fase de conhecimento. Termina a fase de conhecimento, vai se discutir a liquidação do título e daí vai se entrar na fase de expropriação da execução propriamente dita. Então, vamos dizer assim, a fase de liquidação é uma fase assim, preambular, inicial do procedimento de execução. Tranquilo. Pode ser que esteja no meio? Pode. Como? Né? Vamos pensar num exemplo bem claro assim, de como. Imagine que um sujeito é condenado a fazer alguma coisa. E tentaram, foram lá, fixaram as traintes, todas aquelas medidas de execução de obrigação de fazer, tentou obrigar o sujeito, mas não deu certo. O cara não fez, ou passou o prazo, ele não conseguiu fazer mesmo, de modo que eu precisei converter aquele negócio em perdas e danos. Quando eu, imagine assim, executar o sujeito a fazer uma obrigação de construir uma casa. Não fez, não tem condição de fazer, passou o prazo. Eu converto aquilo em perdas e danos, converti em dinheiro. Quando eu converto em perda de danos, não é só converter em perda de danos. Gerou a obrigação de indenizar. Então, nesse processo que começou com a execução de um jeito, transformou-se em outro tipo de execução, eu posso precisar fazer a liquidação no meio do processo. É normal? Não. É exceção à regra. Normalmente eu tenho liquidação no curso da fase de execução, quando eu converto uma obrigação que não era pecuniária em pecuniária, converto uma obrigação em perdas e danos. Esse é um exemplo que eu posso dar para vocês que eu não lembro de outro na minha cabeça. Tá? Basicamente, pessoal, são coisas bem objetivas a execução. A execução não, a liquidação. Nós temos que ter em mente que a liquidação serve para quê? Para dar valor, para especificar o quanto do direito buscado o sujeito tem direito e para que a coisa possa ser efetivada. Tudo bem, pessoal? Basicamente, a aula de hoje é isso. Estou à disposição de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo quando quiserem. Um grande abraço.